Tudo bem, tudo bem. Renato, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Legal, legal. Kate, de onde você fala? Oi? Eu falo de De onde São você... Paulo, e você? É São de Barueri, Paulo. perto de Ah, Alphaville, sabe? muito bem. Eu estou em Campinas. Ah, em Estamos aí a uns 100 Campinas. quilômetros. Campinas, Campinas. Que legal, legal. Já Você é reside, palestrante mora aqui. também? Também, estamos aí De que especialidade? Que é nesta tanta jornada. gente. Hã? O meu negócio é pessoas, o meu negócio é gente. E aí, um pouco de estrutura, né? Como é que essa estrutura se conecta com a cultura, de como é Aham. que isso se intercala, né? E a partir deste movimento que é orgânico, muitas das vezes, né? Como é que ele Sim, gera aquela experiência, né? Seja ela uau, ou seja aquela experiência a desejar, né? Seja ela algo que vai tá aparecer lá certo, no Reclame Aqui. tá certo. O meu negócio também é gente, sempre trabalhei com a área de comunicação, faço parte da cooperativa, né? E eu utilizo a comunicação como uma forma de aumento de produtividade, né? Porque sem a comunicação nada acontece, né? Em termos de relacionamento, de fazer negócio. Então, sempre trabalhei como executiva em multinacional nessa área de comunicação e marketing, né? Porque a Muito comunicação está legal. dentro do marketing. O que que você E então vamos aqui para aprender, né? Acho que a O gente que tem que que você, aprender a aprender. o que que você tem, é isso. E o que que você tem achado dessa mudança comportamental? Porque, assim, marketing é uma área muito legal que ela olha muito para a estrutura comportamental de forma geral da sociedade. Aham. Só que Uhum. os ciclos estão cada vez menores, né? Sim, os ciclos estão Como é que cada vez você, mais ágeis e curtos. como é que você olha isso para o futuro, num desafio, assim, de conectar as pessoas com as empresas mesmo, para que seja uma empresa desejada, querida, enfim, Uhum. para que plante uma semente ali nesse É, coração. eu sempre digo que a gente não compra a marca. Ninguém acredita quando eu falo isso. Você é uma marca, eu sou uma marca, o Renato é uma marca. A gente compra experiência com a marca, diferente, né? Então, nós trabalhamos a questão de comprar experiências com a marca. As pessoas estão cada vez mais individualistas e com menos paciência, né, Gildo? Paciência para escutar, porque no dia a dia a gente recebe mais do que 12.000 mensagens que a gente nem percebe. Oi, Dê, tudo bom? E eu vejo que cada vez mais as pessoas têm que ir para a tecnologia, né? Porque você percebe hoje em dia, depois da Covid, de todos os percalços que nós vivemos, que aquelas pessoas que não se adaptarem a fazer reuniões online, a fazer reuniões objetivas, com estratégia, com foco, fazer acontecer, a comunicação não vai acontecer. Porém, nós temos um outro lado, Gildo, que é assim, você falou de gente, e gente, ela só interage na sociedade por meio da comunicação. Tanto é que a gente até coloca uma coisa meio absurda, que é assim, se a pessoa não interagir de nenhuma forma, ela não está inserida no contexto social. E aí eu já estou dizendo naqueles casos graves de pessoa acamada que sobrevive, né? Então, na verdade, nós temos uma mudança absurda, que o pessoal fala assim, só a visibilidade nas mídias sociais. Não basta isso, que você tem que cativar o coração e a mente das pessoas. De que forma? Com equipes mais treinadas, e aí passa por comunicação, passa por aquilo que você falou, a importância das pessoas. Pra você ter ideia, eu tenho um cliente que, quando você marca um treinamento com a equipe da área de fábrica, se não for no horário do trabalho, a pessoa que trabalha na fábrica, na linha de produção, ela não vai, porque depois do trabalho ela tem outras prioridades, a família, o transporte, chegar em casa, fazer uma série de coisas.
Então, eu vejo que a tecnologia não só facilitou, como também dificultou, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade. Pega um exemplo de plano de saúde. Imagina uma pessoa de 80 anos interagindo totalmente para fazer o reembolso das suas despesas, contratar agendamento, se ela não sabe mexer praticamente no notebook nem no celular. E aí as empresas todas transferem tudo por virtual e esquecem essa parte das adaptações que precisam ocorrer para que a comunicação seja efetiva. Então, as marcas, elas aumentam muito a questão da tecnologia, mas esquecem de preparar o usuário para essa carga de interação. Não sei se eu respondi o Eu, que você queria, mas não, é eu acho bem... que tá muito legal a sua linha de raciocínio e pensamento, e principalmente quando a gente, ainda olhando para público, né, olhando, e aí a gente pode olhar inclusive de cima para o mundo, né, a faixa etária está subindo, né, ela Sim, não é mais o jovem que lógico é que o não. cliente, o cliente ele está na faixa 50, 60, 70, Sim, 80, ó, eu tenho uma 90. mãe vai fazer 93 anos. Pergunta se ela consegue. Ela não tem celular, porque ela não consegue se adaptar. Quando eu passo por exemplo, dá um exemplo, eu entrego o celular para ela responder uma ligação de um parente, muitas vezes só no pegar no celular ela desliga. Você entendeu? E o que as pessoas não perceberam é que eu vou ter que adaptar essa linguagem para os mais velhos, porque tudo bem, temos o jovem, mas o jovem hoje, no Brasil, a faixa etária aumentou muito. Não temos mais só o jovem. Muito pelo contrário, a população está tendo menos filhos, né? E como interagir com essa pessoa com mais idade, com todas essas dificuldades, sem ser devidamente preparada tecnologicamente, que é comunicação. Isso que nós estamos fazendo é comunicação, né? Então, é um desafio enorme. Não adianta, assim, as pessoas fazem lançamento nas empresas e esquecem de treinar o produto que está sendo lançado. É complicado. Tudo bem, Denise Borges, Marcos, Denise, Fernanda, Tudo bem? Renato, Boa Marcelo. noite. noite. Então, é de apavorar. Fora Temos, isso, nós temos, acho que a Denise que mexe com línguas, não é, Denise? Não tenho certeza. A gente fala em Isso aprender. mesmo. Então, a gente fala em aprender inglês, mas você tem palestras que você não pode dar em inglês em hipótese nenhuma, que a pessoa não vai entender. E tem palavras que você opta por usar na apresentação que você tem que adaptar. Porque se você não adaptar, a pessoa não vai entender o que você falou. Então, assim, claro que, pelo amor de Deus, hein, Denise? Tem que ter a língua, mas tem gente que não sabe falar o português corretamente, com erros graves, tudo. E isso perde vendas. Quando a gente falou daquela experiência do consumidor, que ele não compra a marca, ele compra a experiência com a marca, se a Denise Marques, que é da área de vendas, mandar uma proposta cheia de erros de português, o usuário de 60, 70 anos vai matar a Denise, né? Então, são coisas para a gente pensar. Eu, como sou de comunicação, tenho um erro muito grande que eu falo muito, né? Mas também sei escutar bastante. Mas, na contrapartida, nova geração, se você mandar com os emojis ali, claro, pode exatamente, funcionar melhor. exatamente. As abreviações. Quanto menos escrita, texto rápido, objetivo, claro. Vamos lá, você pega um skatista, dá para conversar com a mesma linguagem que eu falaria com uma pessoa de 70, 80 anos que vai comprar uma residência de terceira idade, em que ela vai ter toda a vitalidade, mas ela dentro dessa residência ela vai conviver com outras pessoas da idade dela, vai fazer jogos, programas com a idade dela. Tem um custo que ela vai pagar, sem dúvida.
Mas se ela receber uma proposta da Marcela que não seja explicativa, formal, e se for só com emoji, ela não vai comprar da Marcela. É complicado. Eu diria para você que está apavorante, Gildo, se você me falar assim, a gente consegue avaliar todas as mídias sociais hoje? Não, não consegue. Porque você precisa gastar tanto para mensurar que você fica apavorado nisso, né? Você vai ter que terceirizar todo esse processo, porque você não vai dominar todas as ferramentas de mensuração, né? Exato. Ontem meu cunhado casou, né? Meu cunhado tem 25 anos e ontem estava no casamento dele. E casamento é um evento interessante, né? Porque ele reúne pessoas que, apesar, né, assim, elas são famílias, né? Somos todos familiares, amigos, mas é que a gente não tem tanto contato, né? Porque as pessoas Sim, moram longe, de fato, normal, né? sim, Acontecer isso dessa sim, forma. E ontem sim. estava com uma dessas pessoas, né, que eu já não via há algum tempo, e foi muito Uhum, legal, porque essa pessoa trabalha numa agência de marketing. E estávamos falando, começamos a conversar sobre profissões, né? Sobre, e ele falou, Gildo, eu tô com 3 vagas em abertas lá, e tem acontecido um evento muito interessante para copywriter. Muito uhum, interessante. Tem aparecido jornalista. Mas não tem aparecido o jornalista de 30, de 20 anos de idade para trabalhar. Tem aparecido de 40 a mais para ganhar lá seus 3, 4 mil reais. sim, E eu estou preocupado em, por exemplo, dar uma vaga dessa para essa pessoa e ela não se sentir confortável com isso, porque quando eu vou conversar, vou ver o histórico deste profissional, ele é um profissional que estava inserido em um mundo em que ele estava ganhando muito bem, né? claro, Então, como é que agora eu trato, né, essa nova economia que está surgindo aí com estes novos profissionais? E aí sim, a gente começou a ter um papo ali super bacana sobre isso e olhando para essas dificuldades mesmo que o mercado hoje está se criando, que a gente literalmente não sabe lidar, não sabe como fazer, né, para acolher, não sabe fazer para linguagem e não sabe sim, fazer ali para essa experimentação, né, sim, desse novo profissional que não é mais o profissional de 20, mas é o profissional que está ali com 50, 60, e como é que ele sim. chega já super preparado, motivado, mas a gente não consegue, muitas das vezes, fornecer um salário ao qual Sim. estava habituado, né? É o salário de Não, quem está começando lá com 20 anos de idade, sim, né? 3 e 4 é um iniciante, mas acontece que o que vai acontecer, né, Gildo? As pessoas, de um modo geral, elas vão trabalhar mais e vão ter que adaptar os seus honorários, tá? Outras formas de ter ganho financeiro, sem ter toda aquela, eu digo isso, a Denise foi alta executiva de multinacional, e ela sabe que os salários de um gerente de multinacional gira em torno de 20, 22 mil. Essa pessoa representa 44 mil de encargos para a empresa. E é inviável nessa economia com recessão, entre aspas, né? O índice de emprego está melhorando um pouco, mas com salários mais baixos, né, Gildo? Então, essa é uma questão, uma realidade que as pessoas vão ter que se adaptar, porque esquece, uma coisa é você trabalhar em multinacional, com carro, melhor plano de saúde, claro, você trabalha 12, 13 horas por dia. Outra coisa é você ter que trabalhar e continuar a ser produtivo, adaptando quanto que você vai ganhar, ou optar por não ganhar. Não vou ganhar. Prefiro ser voluntária e não ganhar. Exemplo. Eu tenho uma amiga que ela está na faixa dos 60 e pouco. Kátia, eu não saio de casa para ganhar menos de 15 mil. Não saio. Se não for para não ganhar isso, eu vou abrir mão do trabalho. Mas ela pode se dar o luxo a isso, né, Júlio? E nem todo mundo pode se dar esse luxo. Então é complicado. Gildo, hoje a ideia é ter quanto tempo de participação? A gente vai bater um papo aqui entre 30 e 40 minutos. Eu trouxe toda uma apresentação aqui para vocês. A gente vai conhecer o produto, né, que é o MAI. Uhum, E
mas a coisa começou tão legal, tão orgânica aqui, que eu quis simplesmente não parar, porque quando eu Sim, penso no Mai, eu penso que ele é exatamente isso, ele é essa troca, né? sim, E o Mai, a gente descobriu uma coisa interessante na jornada dele, é que mentoria não é para quem precisa. E a gente lá atrás, quando a gente olhou para a jornada, olhou para o início, a gente falou, não, a gente vai focar em mentorias para quem precisa. E sim, quando nós começamos a entender o produto, a entender o que nós tínhamos na mão, nós ali descobrimos que mentoria é para quem quer. sim, E nesse querer, por que que isso foi uma linguagem cognitiva importante de nós sacarmos, de nós termos isso muito bem alinhado? Porque quando a gente percebeu que as pessoas que querem estar de fato, né, naquele lugar, o resultado delas tende a ser um resultado que vão alavancar e puxar quem precisa para elas estarem querendo. Então, olha que interessante, né? Quando a gente olhou para este aprendizado, e aí a gente começou a conversar aqui, né, Kátia? Começou a bater esse sim. papo, eu falei, nossa, será que eu coloco esse monte de PPT aqui mesmo? Será que vale a pena? Ou compensa eu pegar o e-mail das pessoas aqui e enviar ele para a gente, né? Tá lá, o material tá lá. A gente já está nessas reuniões online, né, com tanto PPT, com tanto conteúdo, com tanta coisa, e isso é uma coisa que eu fiquei de verdade, time, de verdade, pessoal, de verdade, pessoas aqui junto comigo. Eu fiquei reflexivo hoje durante o dia todo. Eu falei, será que a gente deve fazer um momento mais de PPT? Ou será que a gente deve fazer um momento mais de cocriação? Porque quando eu penso no mar, eu penso que é um momento de cocriação. Eu penso que é um momento de nós conhecermos uns aos outros e as limitações que muitas das vezes nós temos, mas como é que a gente pode nos ajudar nessas limitações? Né? Então, o Franklin acabou de entrar aqui, o Franklin estava conosco na primeira turma, né? E é muito denso. A gente fica ali, né, de 2 vezes por semana, terça e quinta, normalmente, e um sábado por mês, só que o sábado ele começa às 9, vai lá. A gente costuma planejar para acabar às 17, mas aí dá 18, dá 18h30, aí ninguém quer ir embora, mas a gente precisa ir embora, a gente vai embora. E os afters, né, do maio, eles costumavam ficar até meia-noite, 1 da manhã, muitas das vezes, né? Então, eu queria, antes de mais nada, me apresentar, né, dizer aqui quem é este que nos fala. Gil do Cavalheiro, né, eu sou o pai do Leonardo. O Leonardo tem 3 anos de idade, vai estar fazendo 4 anos. E agora há pouco, né, eu até escrevi no grupo do WhatsApp que o Leonardo está tendo uma crise aqui do lado, a 2 paredes de distância, e minha esposa tentando acalmar. Porque, curiosamente, no dia de hoje, o Leonardo queria que o papai dormisse com ele. Ele nunca quer que o papai vai dormir com ele, mas hoje que eu estou aqui com vocês, o Leonardo ele falou, eu quero o papai. Olha que curioso isso, né? Que interessante este momento também que a gente está fazendo e vivendo na sociedade, que é isso aqui, talvez um pedacinho do metaverso, ou o início Sim, dele, né? sim. Porque nós estamos evidenciando algo que há muito pouco tempo atrás, e eu tenho isso na minha mente, o meu programa de domingo com os meus pais era ir lá na Telefônica, né? Aqui era Telefônica, estou em Campinas, e meus pais ligavam para os parentes que moravam no Paraná, que moravam em Rondônia, e eu nem me lembro como é que eles compravam. Eu sei que eram umas fichas, eram os telefones, né? Eles ficavam um tempo lá e eu falava com a minha avó. Né? E hoje não. Eu também tenho uma avó de 94 anos de idade, Kátia, e sua mãe está com 93, né? E minha avó também não tem telefone. A gente tentou. Por diversas vezes nós tentamos dar um telefone para ela, e ela pegou e falou: Olha, eu entendo que eu preciso ter o telefone, mas eu quero um com um fio, com os números grandes e que eu possa pegar nele e falar alô quando alguém vai me ligar. Tá tudo bem para vocês? Tá tudo bem para a gente. E é o que ela tem hoje, né? E ela usa tanto para se comunicar com os filhos e os netos. São 17 filhos e hoje com 15 vivos, né? Então, imagine a quantidade de netos que tem por aí para ligar para ela. Então, ela passa um bom tempo do dia dela aí, normalmente recebendo uma ligação ou outra de um filho ou de um neto de alguém que quer ali falar com ela e ela adora. Ah, e minha avó, aos 94 anos de idade, é uma consumidora muito exigente.
Se você vai comprar, não importa o preço que está, ela quer o melhor, porque ela está habituada e acostumada com determinadas marcas. Aí, quando você vai no seu mercado, trocar ideia, fala, não, esse aqui está numa promoção. Ela fala, meu filho, o seu avô já me cerceou muito de comprar coisas, as coisas que eu queria. Eu estou numa fase que eu só quero comprar as coisas que eu quero. E se meu dinheiro É, me permite fazer isso, dá licença, eu vou comprar. mas é bem por aí, né, Gildo? Eu acho que é a situação que todos nós, a Marcela, a Denise também vivenciou a mesma situação, que é assim, é, tem certos o consumidor está cada vez mais exigente, o jovem também, e assim, jovem não quer mais participar tanto de lives curtas, objetivas. Então, nós estamos falando aí tudo, quando você me fez a pergunta sobre marca, marketing, comunicação, nós temos tribos diferentes, grupos diferentes, com perfil, características, que nós vamos ter que atender com uma experiência positiva. Eu vou falar venda, mas é assim: você pode vender uma ideia, você pode vender um produto farmacêutico, como a experiência da Denise, você pode vender uma palavra de amizade naquele momento que a pessoa, você não vende, você dá, você troca, que a pessoa está precisando de uma mentoria e ela precisa querer, né? Mas, na verdade, hoje o metaverso, para a gente ter um metaverso efetivo, primeiro as pessoas vão ter que ter um computador com muito mais alcance em todos os sentidos. Segundo, nós teremos que ter os óculos todos. Terceiro, nós teremos que ter toda a parte financeira das criptomoedas envolvidas nisso tudo, que as pessoas estão falando muito do metaverso, mas estão esquecendo deste lado financeiro. Terceiro, que nós vamos ter, que nem a sua avó, a minha mãe, outros parentes, que vão comprar lá a maisena da vida, o Omo, entendeu? Um chocolate Nestlé, porque a experiência, o sorvete que bom, porque a experiência com estas marcas foram positivas, né? Então eu acho que a Marcela, a Denise, todo mundo tem a Denise Borges tem uma história para contar semelhante. E concordo com você, mais do que PPTs, eu acho que até com essa história toda da pandemia, as pessoas estão precisando de relacionamento, troca de ideias, né? Não é só PPT, é fazer isso que a gente está fazendo, né? É isso. Ó, E eu quero Zago, convidar, ó, Zaga, eu quero convidar, né, a todos vocês. Estamos aqui, muitos amigos e amigas chegando, então, um momento de reencontro. A você que pode, né, e também deseja, convido você a abrir a sua câmera, né, e convido você também a se apresentar, né, fazer uma breve apresentação, se assim você desejar. Nós gostaríamos de te conhecer. O MAI é muito sobre isso. E aqui também eu vou fazer um desafio, né? É um desafio convite, mas que é também para o Franklin e para a Aline. Gildo, o MAI tem uma profissão específica que eu posso estar, a Aline é jornalista, né? Aqui a gente costuma brincar aqui, né, nos bastidores, que é a nossa jornalista ágil, a nossa primeira jornalista da jornalista ágil, né? E o Franklin, né, na contrapartida, ele já é deste mundo de agilidade, ele já está imerso nisso, né? O Franklin é um professor, né? Também um professor, ou seja, hoje não dá para ser mais somente uma carreira, né? E uhum, meu pai e minha mãe me orientaram lá atrás, vá, entre numa empresa e se aposente dela. Só que depois de um certo tempo eu descobri que não dava para entrar numa empresa e se aposentar nela, né, gente? A gente tem que começar a se reinventar. Então, a agilidade, essa mentoria, ela também ela é sobre adaptação, ela é sobre como a gente vai enxergar o mundo que a gente está vivendo hoje, né, que é um mundo já que está meio que no gasoso ali, né? Ele não tá mais sólido, não está mais no líquido, né? Ele está volátil mesmo, né? Então, como é que a gente, da forma como está hoje, como é que a gente vai se adaptar a este novo cenário e contexto? Ah, mas, Gil, empresas são feitas do quê? Empresas são feitas gente. de pessoas, empresas são feitas de gente, né? Então, se eu não tiver as pessoas alinhadas, as pessoas entendendo o que está acontecendo, como é que vai acontecer? Não acontece, né? E aí a gente coloca duas pimentinhas assim, que é comunicação e transparência, né? Como é Uhum. difícil hoje o processo de comunicação entre todos nós, né? Falarmos mesmo, de fato, a mesma língua, né?
E aí você fala assim, tá bom, tá, a gente já fala a mesma língua aqui, vamos então ser transparentes, vamos trabalhar na mesma sala, no mesmo ambiente? Olha, veja bem, né? É a resposta do consultor, né? Então a gente também vai falar e conversa bastante sobre isso daqui. E aí eu queria conhecer um pouquinho de você, da Kátia, da Marcela, da Denise Marques, que está aqui com a gente. Inclusive a Denise, né, é uma das nossas mentoras aqui, é uma das pessoas que está junto com a gente, né? A Cíntia que é uma querida lá, que está em um dos nossos produtos aí, e também esteve com a gente aqui na parte terapêutica, né? Sim, a gente tem a parte terapêutica envolvida aqui, né? José Zago, um querido ali do JA731, Aline Mércio, fique à vontade aí para falar com a gente, a Aline esteve na primeira turma, Franklin, né? E Fernanda Félix, você abriu um pouquinho a câmera, te conheci rapidinho assim, mas aí você fechou de novo, bem-vinda. E Renato Ucha vai estar aqui com a gente na quinta-feira. Fica à vontade aqui para você se apresentar, para você falar com a gente e para você sentir o que é um pouco do MAI. E eu já fui falando aqui os PPTs na ordem, na sequência, um pouco do conteúdo, tá? Mas sem mostrar para o PT. Olha que legal, olha que interessante, a gente já foi conversando aqui, né, sobre isso daí, porque essa é um pouco da energia que tem aqui, essa mentoria de agilidade exponencial. Márcia, fique à vontade. Eu queria falar uma coisa aqui, viu, Gildo? Porque assim, nossa, quanta gente ruim aqui, que ambiente péssimo aqui, gente. O que é isso? Kátia, Denise, Zago, meu Deus do céu, sim, Cíntia, Franklin, Ucha e Aline já são de uma turma, é um bando. Agora, esse bando que chegou aqui, olha, eu vou falar para vocês, viu? Isso aí não é gente fraca, não. Zago, Kátia, Denise, olha, é para chacoalhar, balançar e abalar, viu? Isso é que é começar Denise, é começando, para né? caminhar junto. Opa, sempre, Eu, sempre, Zago. Não, a gente não se larga, não. eu sou suspeita para falar da Denise Marques, porque eu acho que do grupo todo é a que eu mais conheço. É uma amiga querida e a gente tem muita afinidade, muita coisa em comum. A gente se encontrou há um mês e meio atrás, acho que foi isso, né? Nem lembro direito, acho que foi 30, por aí, um mês e meio atrás, quase dois. E a Denise é uma das grandes profissionais da área farmacêutica que o mercado tem, né? Então, é um orgulho muito grande ter a Denise, já tenho a Denise em outros grupos, um outro grupo que a gente participou, o Zago eu tenho em outro grupo, e eu digo assim que cada vez que a gente agrega pessoas e gente na nossa vida, a gente só ganha, né? Só ganha. Uma coisa interessante, me permita colocar uma coisa, Gildo. Você colocava das pessoas hoje não ficarem mais 30 anos, né? Eu estou com 65 anos, então eu sou talvez um pouquinho mais experiente, para não dizer mais velho, mas um pouquinho só mais experiente de talvez a maioria daqui. E eu vivi essa situação, de a gente entrar num lugar e ficar. E a minha grande experiência aconteceu basicamente no meu último decênio de trabalho. Porque quando começou a gente fazer modificações para fazer os nossos processos se tornarem ágeis. Então a gente vinha, imagina, eu vim sempre de uma estrutura de empresa alemã que é rígida. Pumba. Você tem os processos definidos, não se mexe em processo. Aí, de repente, um bando de pessoas, molecada, vamos dizer assim, de 25, 30 anos, com um gás legal, querendo fazer mudanças dentro de um processo de uma indústria alemã. Cara, ali foi o meu maior aprendizado, foi dar asa para esse pessoal voar, e eu nunca esqueço. Esse pessoal é na área de pintura, eu trabalhei sempre dentro do Nobilística, e na área de pintura são processos definidos, controlar parâmetro e seguir para manter qualidade. E o pessoal resolveu inventar cores novas. Eu falei, gente, que estão inventar cores novas, vamos ficar maluco, vamos fazer o que temos que fazer, vamos produzir o que temos que produzir, vamos seguir em frente. Não, não, Zago, tem sugestões, papá, vamos apresentar para o nosso diretor de vendas. Aí vem o diretor de vendas,
véspera de uma Fenatran, há alguns anos atrás, ele só tinha caminhão branco para apresentar na Fenatran. Quando ele viu aquela quantidade de modificações, de possibilidades de cores diferentes, ele falou, vocês me salvaram. Então, aí você vê, se dá espaço, dá asa nas pessoas, aí, Gildo, acho que é a grande diferença. Você dá a oportunidade para o outro colocar a expertise dele a serviço do todo. Então, aí faz toda a diferença. Então, foi uma experiência maravilhosa. Mudaram o processo. Então, e aí, a história é longa. Mas, só para dizer isso, eu fiquei 30 anos na Mercedes, para você ter uma ideia. Mais 15 anos numa Volkswagen. Então, e aí vai somando. Então, sempre aquela rigidez. Mas eu acho que esse querer aprender, esse querer fazer a coisa diferente, é que leva a gente a estar nesse ambiente, nesse mundo. E eu aprendo muito nas jornadas 731. Ali, quando eu posso, eu estou dentro. Senão, no dia que eu não estou, é porque eu não tive condições. Mas é A isso, gente, gente. a gente ama. Sabe, Desculpa tomar o tempo. não, Zago, o propósito aqui é esse mesmo. A gente vai ficar aqui no máximo aí até 8h30, até porque a gente não quer ocupar o tempo de vocês, né? Muito. E a gente quer trocar e aprender também com vocês, né? Aprender juntos. A gente acredita nisso, né? E aqui uma das definições, né, que a gente tem de ágil, e isso aqui do grupo, né, é que haja uma filosofia que maximiza valor com segurança e dinamismo em diversos contextos. E quando a gente para pensar em contexto, quando a gente para pensar exatamente na história que o Zago contou, né, eu fico aqui pensando e penso comigo aqui, mas você também deve pensar com você e deve ser diferente do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. Por quê? Porque a sua história é diferente da minha. A minha história é diferente de você. Mas em algum momento a gente pode estar junto nessa história, no mesmo lugar, para um mesmo propósito. E aí, quando isso se juntar, a gente vai precisar exatamente disso aqui, ó, maximizar valor. E como é que a gente maximiza este valor? Como é que a gente faz para que isso aconteça em conjunto, sabendo que nós temos diferentes histórias e diferentes contextos, né? Então, uma das coisas colocadas aqui pelo Zago, que eu achei sensacional, é que a gente não sabe de tudo no final do dia, no final das contas, e a gente sempre vai ter a possibilidade de aprender com o outro. E o outro, neste caso, no caso dele, foi alguém ali, uma equipe mais jovem, uma equipe que estava experimentando. A partir da experimentação, experienciando. Ou seja, eu construí alguma coisa que eu vou tocar, alguma coisa que eu vou tangibilizar. E quando eu tangibilizo e toco, nem sempre vai significar que vai dar certo. Mas, vez ou outra, vai significar que eu vou tirar dali um aprendizado para levar para frente. Para onde? Para o resultado da minha organização, da minha empresa. Mas isso pode ser para o meu resultado pessoal também? Nós acreditamos que sim. Mas isso depende muito daquilo que você deseja, daquilo que você quer e como você deseja e como você quer. Porque este construir, a gente acredita que ele é muito individual, mas ele pode partir de uma base coletiva. Né? E o que a gente está formando no bairro é muito disso, é muito de algo coletivo para te dar suporte para você falar assim, eu consigo. Eu trabalhei durante 17 anos em televisão, na maior empresa de comunicação e telecomunicações do país, a Rede Globo. E ali, é uma filiada aqui de Campinas, né, eu tive muitas oportunidades de conhecer, passar por diversas áreas, conhecer muita gente, muitas pessoas, né, ter acesso. Trabalhei com eventos, transmissão ao vivo, né, Copa do Mundo, esse tipo de coisa, foi uma experiência muito legal, muito bacana. Mas quando eu olho para trás, eu me vi num cenário em que o céu era o limite. De verdade, para quem é que o céu é o limite? Ou já ouviu falar que o céu é o limite? E se eu falar para vocês que isso é uma das maiores mentiras que já contaram para a gente? Mas eu vou fundamentar e argumentar para você por quê. Porque depois do céu, e eu demorei para sacar isso, eu demorei para perceber isso. Depois do céu tem espaço. E quando a gente vai para espaço, até onde se sabe, a humanidade não conhece o limite de espaço. Mas para mim, o céu era o limite.
até eu conhecer espaço. E depois disso, gente, para onde é o meu limite como indivíduo e como ser único? É isso, Denise Borges. Não tem mais limite, gente. A gente não conhece o nosso limite. Aí você fala assim: caramba, cara, você acabou de abrir aqui um portal, uma janela para mim. Eu não tenho mais limite, é verdade. E quando a gente começa a juntar numa sala pessoas que não conhecem mais os seus limites, a partir disso, o que pode virar isso daqui? Do coletivo para o individual, e aí você junta de novo para o coletivo. O que vocês acham que a vida de vocês pode virar? Até onde ela pode chegar? Eu vejo como um crescimento constante, Gildo. Sabe? É avançar, é voar, não tem porquê. Não dá para ser diferente. Eu vejo como uma transformação constante, sem limites. Essa história que você trabalhava até 60 anos é balela, é mentira, né? Hoje nós já estamos pensando das pessoas trabalharem até 90, quiçá 92. Eu tenho um cliente, acreditem ou não, 92 anos ele é mais lúcido do que todos nós. Por quê? Porque ele Acreditamos. nunca deixou a atividade mental derrubar. E toda vez que ele caiu, ele levantou, e quando diziam que ele não podia fazer, ele falou: eu posso. E foi atrás dos sonhos. Então, eu acho que é uma transformação constante e nós vamos viver uma adaptação constante de ciclos cada vez menores. Faço a minha pergunta assim, quer dizer, como é que nós vamos estar daqui 20 anos? Será que a gente tem a resposta para isso? É melhor nem pensar daqui 20 anos, é trabalhar para viver o hoje, né? Aprender no hoje, aprender a aprender. Eu digo aprender a aprender porque nós sempre temos que dedicar algumas horas do dia para a gente aprender e ter repertório e se atualizar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer leitura do outro. Por que leitura do outro? Porque com o outro eu aprendo, sozinho eu fico estagnado. Por isso que eu coloquei aí que o único limite que a gente verdadeiramente tem é o da nossa mente, porque ela é que diz para a gente que existe um céu, e que esse céu, na cabeça da gente, ele é uma abóboda, ele é alguma coisa assim, então ele é um limite, e diz é um limite, né? Uma das figuras que eu sempre admirei muito, né, assim, chegou aos 102 anos fazendo projetos de arquitetura, responsável pelos maiores projetos desse país e a nível internacional, que todos nós conhecemos. Que é o Niemeyer, né? Entendeu? Então, assim, ele ia trabalhar todos os dias. Então, isso significa, e quando a gente olha também para as informações que a ciência, a neurociência dá para a gente, o que eu vejo é assim, o nosso cérebro, ele é uma capacidade ilimitada. A gente não tem tanta coisa ainda para ser explorada e aproveitada, e a minha experiência com a agilidade, ela é assim, é uma coisa muito intuitiva. Quando eu olho para essa questão também do metaverso, o que é que eu vejo? Eu vejo que cada vez mais nós vamos precisar privilegiar a experiência, a experimentação, para que a partir disso a gente torne cada vez mais processos, linguagens, tudo muito mais orgânico. Eu gosto dessa palavra. Faz parte da tua maneira de pensar, de sentir, de reagir, e tudo o que for nessa direção, ela te facilita, não só a integração, por quê? Porque a gente também é uma rede neuronal. Eu sou uma e cada um que está aqui é uma rede. E são redes que se comunicam e que a gente ainda nem tocou um milésimo dessa possibilidade
que é a integração dessas redes dos seres humanos. A gente trabalha, como nós trabalhamos nesta existência de tridimensional, de matéria, a gente ainda tem muito a limitação dessa matéria, mas nós temos que ter em mente que nós somos redes, e essas redes têm uma possibilidade muito ampla quando ela parte do princípio da experiência, de transformar isso em... eu não vou dizer que são códigos, a gente mesmo já tem os nossos próprios códigos, não é? Mas de colocar isso num nível muito mais da sensação, de resolver as coisas muito mais de uma forma humana, da Emoção, maneira né? humana, da gerenciamento da emoção, e aí por aí vai. Se eu podia ficar falando aqui, eu vou deixar vocês falar. Eu adoro e adorei, porque, sabe, gente, nós aqui acreditamos em muitas coisas. Todos nós acreditamos em N coisas, mas tem três que eu gosto de destacar dentro daquilo que a gente aqui se permite, né? E se permite bastante. A primeira dela é adaptabilidade, é o adaptar-se. E já foi citado aqui, a gente já falou um pouco sobre essa adaptação. Mas quando eu penso em adaptação, e a gente já falou também, a Denise já citou aqui, ó, deu spoiler, neurociência, né? A gente tem que pensar sobre como se constrói a mentalidade de alguém. A partir dessa mentalidade, como é que a gente conecta isso com a cultura existente, né, de fora, com a cultura que existe dentro da organização. E aqui a gente vai encontrar e vai ter polos tecnológicos avançados, muito possivelmente. E operações em andamento, que o Zago muito bem trouxe aqui, que são os processos, por muitas vezes, já estabelecidos, já definidos, abre aspas, fecha aspas, não podendo ser tocados. Mas será mesmo que a gente não pode evoluir, melhorar e tangibilizar um processo, né, para algo, para uma entrega de mais valor? Então, a gente começa a se questionar bastante quando a gente vai no campo da adaptação. A gente entende a nível de consciência, né? E o que é consciência? Consciência é o poder de você saber um pouquinho mais para tomar uma decisão mais avançada, melhor, do seu ponto de vista, talvez, mas um ponto de vista que vá afetar o coletivo. A gente acredita que também a gente pode acelerar as coisas, né? E acelerar aqui, a gente está falando do quê? A gente está falando muito de governança, a gente está falando aqui de liderança, e aqui cai, né, numa discussão bastante interessante, e vocês aqui como especialistas, né, a Cátia como especialista de pessoas, né, o Usha aqui, liderança se fabrica, se forja, se nasce, né? Então a gente tem que discutir, a gente tem que entender como é que essas lideranças dentro das organizações, como é que elas acontecem? E uma vez que elas acontecem, como é que é a relação interacional dela? Como é que os braços, os tentáculos ali, eles se cruzam, né? E aí a gente vai ter as áreas clássicas dentro das organizações, que são os RHs. Eu já gosto de chamar de time de pessoas, né? Mas a gente ainda tem aqui o popular RH, né? E, obviamente, toda empresa, né, gente, tudo precisa ter um departamento, ter um setor, ele tem um lugar, é o setor de vendas, né? E este Sim. setor é o setor que dá a energia motriz, né, para a gente continuar mais devagar ou mais lento, né? Porque a gente vai discutir uma relação também. Adianta, por exemplo, eu vender o planejamento de um ano em um mês? Eu posso quebrar a minha organização se eu fizer isso, porque eu vou promover uma experiência bem ruim para o meu cliente, né? Então tem que ter todo um sistema de planejamento ali. E aqui a gente gosta de pensar no antecipar, né? E o antecipar, a gente envolve quem? A gente envolve, obviamente, não tem como a gente fugir das ferramentas. A gente tem que saber tirar o máximo daquilo que está acontecendo, né? E uma vez que a gente tira o máximo do que está acontecendo através das ferramentas, a gente tem um nível de gestão melhor, maior. E aí a gente trabalha o quê? Trabalha em cima do marketing, né? O marketing, e aqui eu falei da praia da caixa, né? O marketing trabalhando para a organização, para que a visão da organização se fortaleça para a sociedade, né? Vai lá, Kátia. Se você me permite uma Ah, colocação do que eu vejo, né? Às vezes vê muito planejamento que não sai do papel, desculpa, nas empresas, justamente porque nós trabalhamos, né? Principalmente quem foi criado, o José Zago, a Denise, os outros eu não conheço, peço desculpas de não conhecer todos vocês,
mas a Denise Borges, que é uma empreendedora na área de línguas, né? Eu diria sempre que a gente sempre trabalha com uma questão de ter foco, uma estratégia, você tem processos, você vai implementar esses processos e você vai mensurar. Tem processos que a gente consegue inovar, mudar e transformar rapidamente. Tem outros que não. Mas atrás de tudo isso tem uma questão que o RH hoje a gente chama de desenvolvimento organizacional. RH ficou uma coisa já velha do passado. E o desenvolvimento organizacional, em qualquer empresa, você tem lá, né, o famoso antigo RH, mas que hoje ele exerce uma influência de jurídico, do marketing, da produção, da linha de engenharia, da linha de gestão, da diretoria, dos CEOs e tudo mais. Por quê? Porque sem gente, Gildo, a gente não consegue fazer nada disso. E para ter toda essa questão, né? Eu tenho uma palestra sobre comunicação e transparência, justamente porque para se adaptar você precisa passar para os teus parceiros todos, seja nas diferentes tribos, o que você pretende com aquele grupo, né? Acho que a pior coisa é você trabalhar num lugar e você não saber quais são as estratégias, o que você precisa fazer para melhorar, como é que você vai ser avaliado e motivado para ajudar a cumprir aquelas estratégias. Isso tudo eu dependo do quê? Do que a Denise colocou, né? Que a gente tem a neurociência, tudo aquilo que a gente trouxe da nossa criação e aquilo que a gente teve que adaptar com a interação com os nossos pares. E, sem dúvida, vai ser uma adaptação em que eu preciso escutar, entender e compreender o outro, não achar que só a minha visão é a mais correta, é a única. E é o grande erro que a gente tem. E eu digo geral. A gente olha para o nosso umbigo e acha que o outro tem que se adaptar àquilo que eu acredito. Só que eu dependo do outro para fazer acontecer, né? Então, a Sherry Lins, que ela, não sei se continua CEO do Facebook e na área de operações, ela fala justamente isso. Ela bate muito o trabalho de privilegiar as mulheres e as dificuldades que as mulheres têm para fazer acontecer. É um livro muito legal, Faça Acontecer, né? E ela coloca todas as dificuldades que é você fazer com que as pessoas comprem o teu sonho, porque quem sonha junto ganha em resultado. Quem sonha sozinho não chega a lugar nenhum, porque a gente depende de gente. Então, é bom a gente ter esses bate-papos, porque sempre as pessoas estão preocupadas em dizer, olha, eu fiz isso, eu sou isso. Não. O que eu posso fazer com a contribuição do que a Denise me passou, do que o Zago me passou, o Gildo e os outros, né? O que eu posso aprender para agregar no meu repertório de vida? E eu acho que falta nesse processo todo uma palavrinha que se chama humildade. É a maior dificuldade que eu vejo em todos os processos. Você falou de eventos, né, Gildo? Eu toquei 40 anos evento. Evento, se você não antecipar os problemas, ele vai dar problema. Ainda mais uma Globo. Ainda mais uma Globo. Né? Eu fui anunciante da Globo muitos anos. E não adianta querer cancelar uma programação de mídia na Globo 15 dias antes, que você vai pagar e não vai ser vinculado. Né? Então, Simples assim. planejamento existe. E em evento, mais ainda, né? Cai um holofote lá na cabeça de uma pessoa, pronto. Teu evento vira uma grande divulgação negativa nas mídias sociais. Né? Sai lá assim, Gildo fez o evento e teve um acidente. Então, tudo isso faz aquilo que você me perguntou. Só para vocês saberem, antes de a gente começar, o Gildo me perguntou algumas coisas do que eu achava de marca. E eu coloquei que a gente não compra marca, eu compro experiência. Experiência que eu tenho com aquela marca. Né? Então, é para a gente pensar esses processos todos.
a agilidade que as empresas exigem. Muitos funcionários, colaboradores não vão se adaptar e vão cair fora, porque as empresas hoje, a gente fala, tudo isso é bonito, mas as empresas querem o quê? Retorno sobre os investimentos. Então, é um processo bem dinâmico para a gente pensar, né? Saber escutar o outro, não impor, né? E isso é uma coisa que a gente observa em todas as tribos que eu participo, né? A falta de transparência, a falta de, até eu diria, de lealdade mesmo, de aceitar a diversidade. O novo com o velho, a questão de gêneros, a questão de meio ambiente, tudo isso aí envolve uma marca. Não é só eu ter um CEO, um presidente, um diretor, não. Tudo isso faz parte dessa experiência. Então, é um processo bem dinâmico que a gente está aprendendo a aprender, né? Eu sempre digo que aquela pessoa que ela todo dia põe na cabeça que ela tem que aprender a aprender, ela evolui. Senão ela fica estagnada, né? Não aceitar crítica, ter decisões impositivas, é o que mais a gente vê. Eu tenho um cliente que 15% dos funcionários pediram demissão. Por quê? Porque tem um gestor intragável, que não escuta as pessoas, impõe e não aceita ser contrariado. O que aconteceu? Fizeram uma pesquisa de clima organizacional e houve demissão em massa de pessoas-chave daquele processo. E aí, o que você faz, Gilda? Nessa hora, não dá para correr, a empresa já perdeu aquele colaborador que ela treinou. Então, eu acho muito legal esse bate-papo que você está dando, a abertura da gente poder conversar, porque as pessoas hoje estão precisando disso. Covid voltando, as pessoas paradas dentro de casa, né? Tudo isso afeta o humor de todo mundo, pressão, porque a gente também precisa faturar e pagar as contas. Mas tudo isso envolve, eu acho que o maior problema que a gente tem, e é o problema que todo mundo acha que é fácil, é a habilidade de comunicação. Não adianta eu te ensinar se você não quer aprender. Não adianta eu te dar um feedback se você não quer escutar e escutar não de uma forma que eu estou dando um feedback te agredindo, não. Eu estou querendo colaborar. E você vai me dar um feedback também. A Zuzu está aí, uma vez a Zuzu falou uma coisa comigo que eu parei para pensar, né? Ela virou e falou assim, nós precisamos ser mais objetivos. Sim, concordo com ela. Que dentro das estruturas, tempo é dinheiro. Tempo é retorno, é afetar o retorno sobre o investimento. Então, Olha bem dinâmico isso tudo. que legal isso que a Kátia trouxe, porque a Kátia, né, ela trouxe uma abordagem para a gente falando de conjunto, né? E quando eu penso em conjunto e penso em contar um pouco da nossa história, como é que surgiu isso daqui, né? Como é que aconteceu isso daqui? Isso daqui tem um pouco lá de 2021. Se a gente voltar no tempo, né? A Kátia trouxe um elemento aqui também legal, que foi a Covid, né? A Covid, ela está aí, ela ainda tá tendo a sua média de 100 pessoas, né? 100 famílias impactadas todos os dias, ao menos aqui no Brasil. Não é um número baixo, é um número ainda absolutamente muito alto e que impacta, assim, muitas vidas, muitas famílias, né? E aqui, né, quando a gente olha para esse fevereiro de 2021, o Zago trouxe um elemento aqui. O que aconteceu em fevereiro de 2021? Nasceu um aplicativo chamado Clubhouse. Muitos de vocês aqui devem conhecer o Clubhouse e foi o lugar que aconchegou, que deixou próximo muita gente, inclusive muitos palestrantes, muitos daqueles que estavam no presencial, né, fornecendo e trazendo esse rico conteúdo, foi todo mundo parar no o Clubhouse. Não é mais o advento que foi lá em 2021, né, ele hoje, com retorno, abre aspas, tá? Da normalidade, fecha aspas, né? De retorno das pessoas voltando nos eventos presenciais, o Clubhouse, ele hoje deu uma caída de público, mas ele ainda sobrevive, e lá nasceu a Jornada Ágil 731, que é o lugar que muitos dos que estão aqui nesta sala
acabaram, portanto, se conhecendo, né? E ali, o Agile Break News, por exemplo, né, de sexta-feira, o Renato Ucha está ali, e o mundo ágil, né, se encontrou com vários perfis, várias pessoas, e a gente falou, por que que a gente não constrói um produto digital, né? E assim nasceu essa história, né, do Mai, e nós estamos indo aí para a segunda turma, e essa segunda turma está acontecendo, e a gente está batendo um papo aqui de como é que isso acontece, de como seria, de como é que a gente acredita que a gente pode sim impactar a sua vida e a vida de pessoas aqui dentro, né? E a gente acredita muito nisso, que a gente impacta a vida das pessoas com relacionamento. Não é eu tentando aqui te vender alguma coisa que não faz sentido para você, mas é você, a partir do que conheceu, podendo tomar uma decisão a nível de consciência, falando, cara, isso daqui é algo que faz sentido, isso aqui é algo que se conecta com a minha realidade hoje. E a partir disso daqui, eu vou sim querer estar nesse bando, eu vou sim querer estar com esse grupo de pessoas, né, porque eu acredito no que está se construindo. E a gente acredita que de fato é isso, é uma construção sólida, com bons pilares, imutáveis? É claro que não, né, gente? A gente tem que se adaptar, a gente já falou sobre isso daqui, né? Então, a gente também está em constante evolução aqui, em constante adaptação. E até para respeitar aqui o tempo de vocês, né? Os PPTs aqui, eu mando para vocês depois, tá? Eu vou pedir para quem, inclusive, quiser recebê-los, coloque aqui no chat o e-mail que você quer receber, o melhor e-mail que você quer receber, e eu te mando isso, ou por WhatsApp, não importa a forma que você deseja receber isso daqui, deixe registrado aqui que eu te mando por WhatsApp ou por e-mail, né? E-mail é algo que, particularmente, eu, Gildo, olho uma vez por dia. Enquanto que o WhatsApp eu devo olhar, tipo, umas 10 vezes 10, uma centena de vezes. Esse é um fato que acontece. E aqui nós vamos ter amanhã a Zuleika, né? A Zuleika trazendo para a gente conteúdo, a Zuleika falando para a gente um pouco aí, mas ninguém melhor do que a Zuleika, né? Para estar conversando com a gente, e também o Renato Ucha. Então, eu queria convidar tanto a Zuleika quanto o Renato para estar batendo esse papo com a gente aqui, né? E a gente está finalizando aí para os finalmente, né? Do que eu acredito que é o Mai, né? E aí eu finalizo, fecho com vocês aqui. Zu, Renato, fiquem à vontade. Vai Gilton, lá, vamos Zu. lá. Você me chamou. Você me chamou e agora a gente já vai mudar tudo, tá? Porque amanhã quem vai estar com vocês é o André Sanches. Faça de conta que eu sou o André Sanches nesse momento, porque ele está no meio do caminho, a gente sabe o que está acontecendo com ele, e ele não está aqui agora, então faça de conta que eu sou o André Sanches, falando para você que amanhã vocês não podem perder, que nós vamos ter o Agile Speaking, que é um programa que ele fez, ele vai contar com detalhes para vocês, mas qual que foi a proposta quando ele começou a pensar nisso? Ele pensou o seguinte, que existem muita gente que sabe, tem o conteúdo, e na hora de falar com o público se perde, não sabe como fazer. Então, a Kátia falou da comunicação, é a comunicação que ele vai trazer para a gente. Até quando a gente está no Clubhouse, Clubhouse não tem vídeo, é voz. E nós sempre pedimos para o pessoal subir ao palco, para conversar com a gente, e muita gente trava, chega na hora e fala, não quero, prefiro escrever no chat. Então, é a oportunidade de poder destravar, e tá aí, não sei que técnica que ele vai usar, vamos esperar que ele fale amanhã, porque eu não vi o conteúdo dele, mas com certeza ele vai estar dando um show aí para todo mundo. Tá? E na quarta-feira vem Renato, que eu já vou abrir a fala para ele, e na quinta-feira, tá aí sim, estaremos juntos, a Tenice Marques, eu, Renato, Gilton, André, o Bruno, esqueci de alguém? O Fábio Jastre, esqueci o Fábio Fábio já Jastre, entrou e saiu aqui hoje. que nós vamos estar falando dos 4 produtos que a gente está oferecendo aí com agilidade. Então, agora o André Sanches sai de cena. Renato Ucha, com você. Uhul! É isso aí, Zuleika. Boa noite, pessoal. Olha só que gostoso a gente falando aqui de agilidade exponencial, essa mentoria maravilhosa que o Gildo tem falado aí, das pessoas que participaram e transformado. E a grande pergunta é o seguinte, poxa, se é tudo tão simples e tão fácil, por que não acontece ainda nas empresas, né? Eu acho que a grande sacada desse trabalho é realmente pôr a mão na massa, sujar a mão de graxa, para poder realmente
tirar do papel, da teoria e levar para a prática. Mas na quarta-feira eu venho aqui contar um pouquinho da minha história e do que eu percebo, do que eu percebi ao longo da vida. Eu era uma pessoa que tinha um salário legal, pagava os boletos, final do mês dava para pagar os boletos, sobrava um pouquinho ainda para comprar aquela pizza no fim de semana, ir no cinema, tal. Mas eu tinha um monte de ideia, Tudo que eu tentava tirar do papel fracassava, né? Não ia para frente. Às vezes eu levava até dinheiro junto, mas pô, não engrenava. E eu acabei percebendo que, cara, isso é um estado horrível, porque vai minando toda a sua confiança. Começa a perder a confiança que você tem em você, você começa a achar que você é uma fraude, que você é um impostor, que você está errado. Produtividade, cara, chega uma hora que é aquela sensação, né? Chega de manhã, pilha de trabalho aqui, trabalho o dia inteiro, não consegue entregar tudo, no outro dia, pilha de trabalho lá em cima, e, cara, cadê a satisfação, né? Por que a satisfação não vinha? E depois, cara, como ser respeitado no meio de tudo isso? Uma pessoa que não é confiante, que não se sente produtiva, como é que vai conquistar o respeito das pessoas? Então, eu vou trazer aqui na quarta-feira, uma masterclass bem legal, contando um pouco, dividindo um pouco da minha história e o que eu aprendi. Eu vou trazer aqui um mapa com 17 caminhos para seguir para ser uma pessoa mais confiante, produtiva e respeitada e romper esse negócio que eu chamo de DPM, né? Que é quando você tem a devoção profissional míope. Você vive aquela vida, você ganha dinheiro, paga os boletos, mas não consegue dar aquele passo além. Então, eu deixo o convite para vocês aqui, para quarta-feira a gente ter esse bate-papo fantástico e maravilhoso. Fábio Jasper acabou de chegar. Oi, Fábio, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindo, Fábio, bem-vindo. Galera, então, quando eu comecei a preparar, né, olhei para esse material, eu pedi para o universo uma coisa, que o melhor fosse preparado para todos nós. E o melhor que eu acredito que o MAI entrega são relações fortes. Se eu pudesse resumir o MAI assim, fala, cara, como é que o MAI, você acaba no final dele? Eu acredito que você acaba no final dele com relações fortes. E são essas relações que a gente pode chamar de network, que a gente pode chamar de família, que a gente pode chamar de amigos, que a gente pode chamar de um monte de coisa. É que eu acho que vai tornar a vida da gente, no futuro, uma vida melhor. Eu acredito nisso. E eu acredito que a gente está construindo juntos, não só um produto, porque produto tem um monte, mas a gente está construindo uma experiência, uma experimentação. Porque não é só sobre você acertar, mas é sobre você também errar. E quando a gente tem essa palavra erro, cognitivamente falando, parece que cria um bloqueio. Assim, não é sobre isso. É sobre a gente entender que a gente pode se tentar. A gente deve se tentar e que não há um limite conhecido para a gente. Mas que alguém vai precisar, muitas das vezes, dar uma mão, dar um ombro, estar próximo, e que essa pessoa seja uma pessoa positiva, uma pessoa que motiva a gente a ir além. Então, este grupo do MAI, ele é um grupo que ele é formado, ele se formou, ele está se formando com esse espírito. Vamos além, mas a gente vai de bando, a gente vai junto e a gente se ajuda, porque a gente acredita nisso, nesse desenvolvimento coletivo, esse movimento que ele sim depende do seu aval para que isso aconteça. Então, toma essa decisão. Entenda que a gente, junto, eu acredito nisso, a gente vai mais longe. Sozinho a gente vai mais rápido, é verdade. Mas juntos eu de verdade tendo a acreditar que a gente vai ir mais longe. E é muito sobre isso, né? A gente já descobriu aqui nessa sala que longevidade é algo que está cada dia mais comum aqui para todos nós. E que a gente possa alcançar essa longevidade
mas com qualidade de vida e com boas experimentações e experimentações. Então, é sobre isso. Gostaria de deixar aberto para vocês aqui, se tiverem alguma dúvida mais específica, né? Que, gente, eu queria ouvir a voz da Marcela Alves aqui, da Denise Borges, que eu acabei não ouvindo, da Cíntia, né? Da Priscila, da Fernanda. Fiquem completamente à vontade aí com vocês falarem, perguntarem, enfim, trocarem com a gente. Eu vou me apresentar para vocês, na verdade, viu, Gildo? Eu vim aqui a convite da Cíntia, né? A gente está se conhecendo aí de uns dias para cá, que eu estou fotógrafa, sabe? Eu sou formada em administração, trabalhei muito tempo com RH, né? Como a Kátia comentou bastante coisas, né? Então eu venho aí desse universo RH mesmo, e hoje eu estou fotógrafa e estou iniciando também nessa parte aí de marketing, social media, então estou, né, caminhando. Então, assim, para me apresentar um pouco para vocês, eu estou fascinada com esse universo. Eu estive ontem aí com a Cíntia no Ágil 731, ontem de manhã. Foi fantástico, assim, me abriu a mente, de verdade, assim, incrível, incrível. Hoje eu e a Cíntia, a gente marcou um bate-papo de 1 hora, a gente acabou ficando quase 4, conversando aí para a gente fazer uma parceria bem bacana, eu e ela. Hoje eu sou social media do meu irmão, né, no Instagram, né, mexendo com essa parte. Então, assim, gratidão enorme por ela, por me apresentar esse universo de vocês, assim, que de verdade eu estou fascinada. E vendo que, assim, a idade não é limite nenhum, sabe? Eu vejo isso, assim, é incrível, né? Eu tenho 2 avós aí de 90 anos, e, assim, uma delas, assim, ela tem Instagram, ela mexe no WhatsApp, é incrível. E eu vejo cada vez mais que isso não é limite de verdade. E, assim, vendo vocês, né, assim, o Zago, né, a Kátia também, é incrível, assim, estou de verdade fascinada, né? Eu vejo que uma mudança de carreira aos 40 anos não é nada. Sabe? Gratidão mesmo por estar aqui com vocês, tá? Prazer, né? Então, é isso. Obrigado, viu, Marcela? Gratidão é nossa também. Ai, mãe, deixa eu falar então um pouquinho, que essa fofa falou. É verdade, a gente marcou uma reunião hoje, um brainstorm, até para eu me apresentar meu produto para ela, que ela vai começar a coordenar minhas mídias. E a gente acabou ali focando tanto, foi tão produtivo, porque ela precisava me conhecer melhor, né? Então, eu acabei apresentando o produto todo, o universo, o JA, falei um pouco para ela do que é o mote, né, do nosso hub. O hub, por si só, ele tem essa definição, né? Essa troca segura, essa agilidade. Então, assim, parabéns, Marcela, por ter aberto seu microfone aqui agora, porque eu sei que é desafiador, né? No começo, todos nós passamos por isso, né? Então, realmente um desafio grande, mas veja como você se saiu, veja que o nosso ambiente é acolhedor, tá todo mundo aqui para suportar no sentido de dar suporte mesmo, de elevar. O Zago falou de voar, a gente falou muito a respeito disso hoje, né? O que faz sentido para a gente, de ter essas asas enormes, de abraçar o mundo. E olha, interessante, né? O professor costuma falar lá que eu sou muito metafórica, e eu realmente gosto de metáfora, paradoxo. Então, quando o Gildo traz o pensamento ali do céu é o limite, veio muito a questão de Deus para mim, né? Como se Deus fosse o limite. Mas é também um paradoxo, porque ele é abundante, ilimitado e eterno. Então, assim, é aquela questão de o nada, o todo contempla o nada, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido, o limitado que também contempla o ilimitado. E aí, nessa jogada de paradoxo, nessa de luz e sombra, eu adoro falar esses opostos, né? Que, na verdade, o que eu considero essencial? O equilíbrio. E aí, ainda bem que o Guilherme não está aqui para puxar minha orelha, porque eu sempre foge da minha cabeça assim, a máxima que ele tem entre equilíbrio e como que é o outro, Gildo, você lembra? Harmonia?
Eu preciso esclarecer algumas coisas com ele. Eu vou convidar ele para o JA no domingo para ele levar lá para a gente isso. Mas o importante é o quê? É ter a percepção do todo, né? É saber que num mundo que está cada vez mais caótico, ainda existem pessoas equilibradas a fim de ajudar, a fim de dar a mão, a fim de enaltecer. E muita coisa do que a gente falou hoje também, né, Má, foi a questão do ganha-ganha, né? Então, assim, ninguém sai perdendo, né? Eu não vou citar, parafrasear ninguém, mas a questão é essa, ninguém sai perdendo, porque é um time que se une, não importa a posição, não importa a carreira, é o que eu te falei, sabe, Má? Aqui não é só para quem trabalha com agilidade no sentido, né, de metodologias ágeis, não. Tanto é que a Aline estava aqui, teve que sair, ela é jornalista, o Franklin sim é da área, mas a Zuzu tem o livro dela, é expert em vendas, não é, Zu? Não tem seu livro já está aí para comprar, para ser adquirido. Então, assim, ela é a dona, né, da P toda, né, no sentido das vendas. É a Zuleika que dá todo o suporte, que ajuda a gente nas copies. Tudo essa parte de vendas é com a Zu, por isso que ela vai fazer a apresentação dela depois de amanhã. E vai trazer, eu tenho certeza, um conteúdo muito grande. Então, assim, o que eu tenho para deixar aqui continua acompanhando, porque até quinta-feira tem muito conteúdo, né? Apesar de ser um bate-papo rápido, mas ele é realmente engrandecedor, exponencializa, e convida quem você quiser para estar aqui junto com a gente também, porque é muito legal. O bando vai mais longe, vai com mais força. É isso, adorei. Muito bom. Fernanda, Priscila. Priscila, você já escreveu aqui no chat, obrigado, tá, pela sua presença aqui. Estaremos juntos aqui até na quinta-feira, né? E tenho para mim que não há nada mais precioso para cada um de nós do que o tempo, né? O tempo é algo que não é 24 horas, é isso, né? Então, assim como a gente toma a decisão de usar este tempo, é que eu acredito que vai aí, de fato, entregar e dar para a gente a possibilidade das melhores decisões, porque conhecimento com o tempo, a gente, né, e é exatamente esse pensamento mais coletivo mesmo, essa expansão mais coletiva, é a inteligência coletiva em prol do tempo para que a gente possa se favorecer, né? Então, é disso que se trata. Eu quero agradecer, então, portanto, a cada um e a cada uma de vocês aqui presentes hoje. E aqui eu vou honrar a Kátia, a Marcela, a Denise, o José Zago, a Cíntia, a Zuleika, o Fábio, a Priscila, a Fernanda e aquelas demais pessoas que saíram. Nosso muito obrigado. Tchau, Excelente, pessoal. Até gratidão, amanhã. Gildo. Valeu, pessoal. Até amanhã. Até logo. Tchau, tchau, até amanhã, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã. Vamos se Tchau, tchau. encontrar, Denise. Também, Sago. De Tchau, joia, até a gente vai se amanhã. encontrar ainda. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.